Olá pessoal, bom dia. Nossa aula de número 12, na verdade, é a 12ª aula do nosso curso de Embriologia e Genética Médica. Esse módulo à parte, que é o módulo de Embriologia, é a segunda aula desse módulo. Vamos falar um pouco sobre uma aula curta sobre fecundação. Tá ok? Na primeira aula nós falamos sobre gametogênese, processo de oogênese e o processo de espermatogênese. Agora nós vamos falar da fecundação. Bem, pessoal, então inicialmente fazendo uma comparação entre os gametas, né? Então, basicamente, né, todos já sabem, mas apenas para a gente poder pontuar, né, vimos, né, a formação do ósseo secundário na aula passada. Então, o ósseo secundário, ambos, né, tem um genoma haploide. Então, o ósseo secundário ele possui formado ali na ovulação, então ele possui na ovulação ele é ovulado em plena divisão meiótica 2, certo? Na metáfase 2, e essa metáfase 2 só será completada por ocasião de uma fecundação, tá? E quando ocorre essa ovulação, esse ovócito secundário ele possui algumas estruturas anexas, né, como a própria zona pelúcida, que é uma zona formada por glicoproteínas específicas, como a ZP1, ZP2 e ZP3, sendo que essas glicoproteínas elas são importantes porque elas definirão a especificidade da fecundação, certo? Então isso dificulta a fecundação interespecífica e também as células foliculares remanescentes ali que formarão a corona radiata, ok? E além disso também o espermatozoide, né, que é o gameta sexual masculino. O espermatozoide ele vai contribuir apenas com material genético, né, ele possui essa estrutura flagelar, né, onde na base, né, ele possui uma abundância de mitocôndrias que servirão para produzir ATP para justamente manter esse batimento flagelar, ok? No corpo celular aqui do espermatozoide, na parte apical, existe o acrossomo, que é uma estrutura derivada dos lisossomos, que conterá ali uma série de enzimas importantes aqui para poder justamente degradar essa zona pelúcida por ocasião da fecundação, tá ok? Nós vamos falar um pouco dos gametas e também do processo de fecundação na aula de hoje. Bem, primeiro ponto, né, de diferença é o tamanho, né? Então, o gameta sexual feminino, o ovócito secundário, ele é muito maior do que o espermatozoide. Então, aqui seria uma comparação, em termos de tamanho, né? E também o próprio processo de oogênese que nós vimos na aula passada, ele resulta na produção de apenas um gameta sexual feminino, que é o ócito secundário. As outras células todas se degeneram em corpúsculos polares, e isso tem como objetivo de acumular o citoplasma no ósseo secundário, né? Por que é importante se acumular o citoplasma no ósseo secundário? Porque durante um evento de fecundação, o espermatozoide ele vai contribuir apenas com material genético. Então, o ósseo secundário possui 23 cromossomos humanos, né? O espermatozoide também outros 23, ambos, né, 22 autossômicos e um sexual. E o que vai acontecer? Todo o aparato celular do novo indivíduo será herdado desse ósseo secundário. Então, pensamos aí no complexo de Golgi, pensamos aí nas próprias mitocôndrias, né, que já tem uma carga genética, que é o DNA mitocondrial. Inclusive, ele servirá como marcador de linhagem materna. Então, toda a nova célula que será formada a partir da fecundação, que é o zigoto e, por consequência, as células embrionárias, o novo indivíduo, toda a estrutura citoplasmática será derivada desse ósseo secundário, tá ok? O espermatozoide, a importância dele, além da questão da carga genética, dentro desse contexto genético, quem irá determinar o sexo do novo indivíduo será o espermatozoide. Então, por quê? Porque os gametas sexuais femininos, que são os ósseos secundários, conterão todos eles o cromossomo sexual do tipo X. Por quê? Porque sendo um gameta sexual feminino, a mulher é XX, então ela só vai produzir gametas do tipo X. Agora o homem, como ele é XY, as células germinativas podem gerar gametas, espermatozoides, tanto contendo o cromossomo X ou contendo o cromossomo Y. De tal sorte que, se porventura for um espermatozoide que contém um cromossomo X como cromossomo sexual, digamos assim, esse novo indivíduo será XX, logo será uma mulher.
Agora, se o espermatozoide ele contém o cromossomo Y, como o ovócito secundário já é X, será uma célula ovo XY, logo dando origem a um homem, né, um indivíduo do sexo masculino. Tá, okay? Então, quem determina o sexo, nesse caso, será o espermatozoide, com base se ele possui cromossomo sexual X ou Y. Tá, ok? E também isso é importante porque os genes do cromossomo Y eles têm uma importância fundamental no desenvolvimento da genitália masculina, lá na organogênese. Tá, ok? Bem, outras diferenças também no tocante à motilidade. Então, obviamente, o gamete sexual feminino ele é imóvel, né? Ele fica ali, né, aguardando, né, a fecundação. Ele se desloca bem lentamente, né? Ele demora dias para chegar até o corpo do útero, a partir do momento que ele sai ali dos ovários, através de batimentos ciliares ali da própria tuba uterina, né? Então ele não tem motilidade por si. Ele será encontrado, nesse caso, pelos espermatozoides, que são móveis graças aos flagelos. Ok? E como eu disse anteriormente, né, no processo de oogênese ou ovogênese, uma ovogônia dará origem a um ovócito secundário. Tá? Então, essa dedicação em produzir apenas um gameta, né, tem como objetivo o quê? Concentrar citoplasma, material citoplasmático nesse ovócito secundário. Então, apenas um. Enquanto que na espermatogênese, uma espermatogônia 2N produzirá 4 espermatozoides N. Bem, no tocante à estrutura do espermatozoide. Então, o espermatozoide, basicamente, como todos já sabem, ele possui como estrutura a cabeça, o pescoço e a cauda. Tá? A cabeça possui duas estruturas importantes, que é o núcleo, onde estão presentes ali os cromossomos, né, os 22 autossômicos e o cromossomo sexual, X, se esse espermatozoide der origem a uma mulher, Y se der origem a um homem, o acrossomo, que possui uma série de enzimas importantes para justamente clivar ali a corona radiata e a zona pelúcida, tá, ok? Bem como receptores aqui na parte acrossômica que reconhecerão glicoproteínas específicas ali na zona pelúcida, né, e ali, né, fazendo o reconhecimento ali daquele ovócito, né, de tal forma que espermatozoides de espécies diferentes, né, não fecundarão ovócitos de outras espécies, né? Então tem que ter uma compatibilidade ali em termos de glicosilação ali entre esses receptores dos espermatozoides e da zona pelúcida, tá, ok? Além disso, a cauda também, que tem uma estrutura com base em microtúbulos, uma estrutura que tem um batimento flagelar, que vai garantir assim a motilidade do espermatozoide. Bem, estrutura do ósseo secundário. Então, o ósseo secundário ele é liberado na ovulação no estágio de metáfase 2, ou seja, ele está para completar a meiose 2, já é uma célula haploide, porém estacionada na metáfase 2. E ele só vai completar a metáfase 2 quando ele sofreu o processo de fecundação. Tá, ok? Ele possui grande quantidade de citoplasma, por aqueles motivos que eu já mencionei para vocês, em especial as organelas necessárias para as primeiras clivagens, as primeiras divisões celulares. Então essa célula tem que ter um suprimento em termos de organela que dê uma competência celular para essa célula depois se proliferar após uma fecundação. A presença da zona pelúcida, que ajuda também a evitar com que ocorra uma implantação precoce, né, ao longo da tuba uterina, e também ajuda a selecionar espermatozoides da mesma espécie, devido aos padrões de glicosilação espécies específicos. Okay? Além das células da corona radiata, que também auxiliam nesse processo de evitar uma implantação precoce. Okay? Tanto é que a corona radiata ela vai se desfazer apenas quando, né, o zigoto, eventualmente ocorrendo a fecundação, né, ela só vai se desfazer quando esse zigoto, na verdade já blastocisto, né, estiver ali no corpo do útero. Tá, ok? A viabilidade, né, do ósseo secundário varia de 12 a 72 horas após a ovulação. Ok? Por isso que tem até uma janela de segurança para se contabilizar os possíveis dias férteis, né, no ciclo da mulher. Bem, com base na estrutura do ósseo secundário, né? Então, como eu falei com vocês, então aqui basicamente aqui é o ósseo secundário propriamente dito. Então, formado por uma membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, né? O núcleo haploide, né? 22 X, X cromossomo sexual feminino.
Aqui nós temos a região da zona pelúcida, uma região formada por glicoproteínas, basicamente 3 glicoproteínas, a ZP1, a ZP2 e a ZP3, a gente vai falar um pouco mais delas mais adiante. E aqui a corona radiata, uma coroa de células menores, células de origem folicular, células foliculares, que auxiliarão aí nesse processo de proteção desse ovócito secundário e também de impedir com que ele se implante, digamos assim, ou que ele se fixe ao longo da tuba uterina ou se fixe precocemente no útero, tá ok? O espermatozoide atravessa, por ocasião da fecundação, ele vai atravessar a corona radiata, ele vai liberar as enzimas, né, no seu acrosoma, entre elas a hialuronidase, que irão dissolver essa zona pelúcida, de forma que ele irá colocar o seu pronúcleo dentro desse ovócito secundário, e ali nós teremos ali a fusão dos dois pronúcleos, né, o pronúcleo do espermatozoide com o do ovócito secundário, e ali a recuperação, né, do genoma diploide, a inauguração da nova célula do novo indivíduo. Bem, zona pelúcida, padrões de glicosilação, espécies específicos. Então, por que um espermatozoide de um cachorro, por exemplo, não fecunda um ósseo secundário de um porco, por exemplo? Por que um espermatozoide de um homem não fecunda um ósseo secundário de um macaco, por exemplo? Isso é impossível do ponto de vista biológico. Por quê? Porque os padrões de glicosilação das proteínas de membrana, na membrana do acrossomo, bem como das glicoproteínas que formam a zona pelúcida, que são a proteína ZP1, ZP2 e ZP3, esses padrões eles devem ser iguais e compatíveis, certo? De forma que em espécies diferentes, esses padrões são diferentes também. Então, não havendo esse reconhecimento desses padrões, não ocorrerá, né, a fecundação, tá ok? Ela pode ocorrer em espécies que são próximas, né, como por exemplo cavalo e mula, por exemplo, né, ou algumas espécies de pássaros, né. Espécies que são muito próximas, até devido à proximidade, pode ocorrer um reconhecimento cruzado e uma possível fecundação, só que essa fecundação vai gerar um indivíduo estéril. Nós vamos ver depois por que é estéril, porque vai gerar um indivíduo com número ímpar de cromossomos e assim não será possível se gerar gametas viáveis com isso, né. Então, quando ocorre uma fecundação, ocorre através de espécies que são intimamente próximas, muito relacionadas, de forma que o indivíduo que é gerado ele é um indivíduo estéril, né? Papéis da zona pelúcida, né? Servir de barreira que permita a passagem de somente um espermatozoide, né? Esse é um outro ponto também que nós vamos ver na aula de hoje. Uma vez que o espermatozoide ele entra ali na zona pelúcida, ele consegue entrar ali no ovócito secundário, ocorre uma mudança de polaridade, né, na membrana ali do ovócito secundário, que nós chamamos de bloqueio instantâneo, e depois uma mudança química ali da zona pelúcida, que nós chamamos de bloqueio lento. Após a fertilização, essa zona pelúcida e a membrana elas são modificadas, impedindo a entrada de outros espermatozoides. Também a zona pelúcida, né, falando um pouquinho mais específico dela agora, que é mais externa, ela age como filtro poroso nas fases iniciais da clivagem para certas substâncias secretadas pela tuba e impede a implantação prematura do zigoto, né. Então, agora falando um pouco dos espermatozoides no trato reprodutor feminino. Então, por ocasião de uma relação sexual, né, uma fecundação, uma possível fecundação, os espermatozoides eles se alojam ao longo de todo o trato genital feminino, né, tanto aqui no colo do útero, que eles podem ser liberados aos poucos, inclusive aqui que eles sofrem um processo chamado de capacitação, certo? Bem como ao longo de todo o corpo do útero, chegando até mesmo nas tubas uterinas, tá ok? Interessante é que antes do período fértil da mulher, né, o muco cervical, né, ele se torna menos viscoso antes da ovulação. No entanto, após a ovulação, ou seja, após esse processo de expulsão do ovócito secundário por parte dos ovários, o muco cervical se torna bastante viscoso, ou seja, facilitando, né, a aderência dos espermatozoides e o encontro desse com o possível ovócito secundário. Ok? Os espermatozoides, então, eles ficam depositados ao longo do trato vaginal. O pH do sêmen, como um pH um pouco mais neutro, ele ajuda a blindar esses espermatozoides do pH ácido, né, da vagina, né, nesse caso, o que inviabilizaria esses espermatozoides.
E a movimentação dos espermatozoides eles permitem, né, a penetração nesse núcleo cervical. Bem, também é no trato vaginal também que ocorre a reação de capacitação, que é justamente o período de condicionamento dos espermatozoides no aparelho reprodutor feminino, e é um processo que é direcionado por substâncias secretadas por regiões da parede da tuba uterina, principalmente íons bicarbonato. Somente os espermatozoides capacitados serão capazes de atravessar a corona radiata e realizar a reação acrossômica, né? E isso vai levar o espermatozoide a produzir mais enzimas no acrossomo. Tá? O que vem a ser, então, quais são os eventos que marcam esse processo de capacitação? Então, somente os espermatozoides capacitados poderão fecundar um ovócito secundário. Então, quais são os eventos que marcam esse processo? Então, ativação metabólica do espermatozoide, ele fica com um metabolismo mais acelerado. Assim, ele pode ter um batimento flagelar mais rápido e assim chegar ao ovócito secundário. Ocorre a hiperatividade, né, desse batimento flagelar. Também a ativação de enzimas acrossômicas, né, em especial a acrosina, né, que antes estava na forma de proacrosina, né, que acrosina, né, que estava inativa, né, que é uma serinoproteinase que auxilia na hidrólise de glicoproteínas da zona pelúcida. Então, essa processo de ativação, de capacitação, ele também consiste na ativação de enzimas, de proenzimas que antes estavam inativadas. Ok? A fecundação, onde ocorre a fecundação? Então, a fecundação normal ela vai ocorrer na ampola da tuba uterina. Então, a ampola é basicamente essa região mediana da tuba uterina, certo? Aqui está o corpo do útero. A ampola mais ou menos nessa região. Então, a região normal, né, onde ocorre essa fecundação, né, aqui na ampola da tuba uterina. Então, o movimento normal, né, aqui dessa musculatura lisa é empurrar, né, esse ovócito secundário e, por consequência, o zigoto, que está em processo de clivagem já, aqui no sentido do corpo do útero, né, de forma que ele se implante aqui depois de 5 a 7 dias. Tá ok? Se o óvulo não for fecundado, ele passa pela tuba, por aqui, até a cavidade do útero, onde ele se degenera ou é reabsorvido, né? E aí acontecem todos aqueles processos que eu mencionei a vocês, né, de degeneração do corpo lúteo, aí cessa a produção de progesterona e aí o endométrio cai, né? Caso ocorra a fecundação, após 5 a 7 dias, esse embrião, esse zigoto, chegará aqui já na fase de blastocisto, né? Nesse momento, ele se implantará, formará o cisto do trofoblasto, que produzirá beta-HCG, que estimulará esse ovário a não degradar, digamos assim, o corpo lúteo. Então, o corpo lúteo ele vai ter uma sobrevida, ele vai continuar produzindo progesterona, mantendo assim esse endométrio. Depois, futuramente, depois de algumas semanas, a placenta ela vai substituir o corpo lúteo na produção da progesterona. Bem, fases da fecundação. Então, quais são as fases então, da fecundação? Então, uma vez na ampola, quais as fases da fecundação? Então, primeiramente, a passagem do espermatozoide através da corona radiata do ósseo secundário. Depois, a penetração da zona pelúcida, que é aquela barreira de glicoproteínas. Depois, a fusão das membranas plasmáticas do ósito secundário do espermatozoide. Quarto ponto, a finalização da segunda divisão meiótica do ósito. Lembrando que ele parou na metáfase 2, né? Essa metáfase 2 só vai se completar após a fecundação. Quinto ponto, a formação do pronúcleo masculino. E sexto ponto, a ruptura das membranas pronucleares e assim novamente a reconfiguração do genoma diploide, daquela célula-ovo que inaugura a primeira célula do novo indivíduo. Então, vendo rapidamente cada um desses pontos. Então, o primeiro ponto, né, a passagem dos espermatozoides através da corona radiata. Então, corona radiata, essa coroa de células foliculares, né, que irá estar externa aqui, essa zona pelúcida. A zona pelúcida é uma camada de glicoproteínas, né, basicamente são 3 glicoproteínas aqui, a ZP1, ZP2 e ZP3, sendo que a ZP3 ela vai definir a especificidade, né, em termos de espécie, dessa fecundação. Então, o espermatozoide de um ser de outra espécie, ele não pode fecundar, por exemplo, de uma espécie A não pode fecundar um ovócito de uma espécie B, né? Então, essa ideia de que um cruzamento de um porco com um cavalo não vai resultar em um indivíduo nem em fecundação. Por quê? Porque o espermatozoide possui um padrão de glicosilação na membrana do seu acrossomo,
enquanto que o padrão de glicosilação da zona pelúcida é totalmente diferente, né, daquele ovócito secundário. Então, apenas indivíduos da mesma espécie possuem o mesmo padrão de glicosilação. Então, esse reconhecimento ele será possível. Espécies mais próximas podem até ter um padrão de glicosilação também que mimetize e seja próximo, possibilitando assim uma fecundação. Só que não vai gerar indivíduo viável, porque esse indivíduo, né, resultante terá um número ímpar de cromossomos, né? Perdão. Gerando assim um indivíduo que não gerará gametas, né? Bem, como se dá esse reconhecimento da zona pelúcida? Então, como eu disse a vocês, a zona pelúcida é um envelope glicoproteico formado pelas proteínas ZP1, ZP2 e ZP3. A proteína ZP3 ela é responsável pela ligação do espermatozoide à zona pelúcida. Inclusive ela que terá os padrões de glicosilação em espécies específicos, assim como receptores específicos no espermatozoide. Os receptores de ZP3 da membrana plasmática dos espermatozoides se ligam à zona pelúcida. São proteínas de membrana com especificidade para cada espécie. Cada espécie possui um padrão distinto de glicoproteínas à zona pelúcida, seletividade intraespecífica da fecundação. Então isso garante, como eu mencionei anteriormente, que o espermatozoide de uma espécie muito diferente não fecunde um ovócito secundário de uma outra, e assim não se tem uma aberração. Isso vai ocorrer em espécies que são próximas e quando ocorre, gera-se indivíduos que têm um número ímpar de cromossomos e assim não geram indivíduos viáveis, do ponto de vista de formação de gametas. Então, por exemplo, pegando o exemplo da veterinária, por exemplo, cruzamento entre um burro ou mula que tem 63 cromossomos, por exemplo, um burro ou uma mula tem 63 cromossomos. O burro ou a mula, ele é derivado, do cruzamento entre o cavalo, o Equus cavalos, que tem 64 cromossomos, e o Equus sacinus, que tem 62 cromossomos. Então são dois indivíduos, de subespécies, diferentes. E quando ocorre o cruzamento, ocorre sem a fecundação, devido a uma similaridade desses padrões de glicosilação da proteína ZP3 nos ossos secundários. No entanto, vai gerar um indivíduo que vai ter um número de cromossomos 63. O indivíduo vai nascer, vai gerar um burro ou uma mula. Só que esse indivíduo vai ser estéril. Por quê? Porque ele não vai gerar gametas viáveis. Resposta, porque ele tem um número ímpar de cromossomos. E quando as espécies são muito distantes, sequer ocorre a fecundação. Tá, ok? Porque não há o reconhecimento das proteínas ZP3 da zona pelúcida com os receptores específicos dos espermatozoides. Tá? Cromossomos de número ímpar conferem alterações à meiose, dificultando a viabilidade dos gametas. Bem, então os eventos que ocorrem na penetração da zona pelúcida: a passagem do espermatozoide por a zona pelúcida, após a liberação ali do conteúdo dos acrossomos, que atuam digerindo essa zona pelúcida, essa cápsula de glicoproteínas, a formação de um caminho para o espermatozoide através da zona pelúcida decorrente da ação de enzimas liberadas a partir do acrossomo. E as principais enzimas que são liberadas pelo acrossomo, que foram previamente ativadas pela reação de capacitação dos espermatozoides, por isso que ela é importante, foram as enzimas ativadas: a acrosina, as esterases e as neuraminases. Elas atuarão exatamente clivando esse emaranhado, essa matriz de glicoproteínas da zona pelúcida, abrindo assim um caminho para que o espermatozoide ele implante o seu material genético dentro do ovócito secundário. Então, como eu disse a vocês, a ativação dessas enzimas ela se passa através de um processo chamado reação acrossômica, a ação das enzimas acrosina, esterase e neuraminidase, que são ativadas nesse processo de reação acrossômica. E essa ativação ela se dá através de clivagem proteolítica. E essa clivagem proteolítica ela ocorre também nessa reação acrossômica. E essas enzimas, por sua vez, elas irão atuar degradando essa matriz glicoproteica da zona pelúcida. Ok? Conforme a gente pode ver aqui no esquema aqui. Então ocorre a reação acrossômica, essas enzimas elas são ativadas. Em sendo ativadas, então elas se tornam capazes de degradar, de abrir um caminho literalmente aqui através dessa matriz de glicoproteínas. E assim o espermatozoide ele pode se fusionar
né, as suas membranas com a membrana do ovócito secundário, que está aqui dentro dessa cápsula da zona pelúcida, e assim, né, unir o seu material genético com o material genético do ovócito secundário. Conforme a gente pode ver aqui também nesse slide aqui. Ó. Então, olha só. Então, o espermatozoide ele vai ser capaz, as suas enzimas do acrossoma, de também degradar também a coluna radiata, tá abrindo um caminho, e degradar, reconhecer, né, a proteína ZP3, que é a espécie específica, e degradar também com isso a zona pelúcida, que é essa cápsula de glicoproteínas. E assim tendo acesso, enfim, à membrana plasmática, aqui em vermelho, aqui, ó, do ósseo secundário, que essa célula que está aqui em vermelho. Tá ok? Aqui em azul o espaço entre o ósseo secundário e a zona pelúcida. Bem, e outra questão também interessante, como que o oócito ele garante que apenas um espermatozoide fecunde, né, de forma que não ocorra um indivíduo triploide. Quando ocorre, isso é muito caro e isso é muito raro, né, e gera um indivíduo inviável geneticamente. Então, o que garante, né, que apenas um espermatozoide fecunde um óvulo? Existem dois tipos de bloqueio após a fecundação, que é o bloqueio rápido e o bloqueio lento. O bloqueio rápido, instantâneo e o bloqueio lento. O bloqueio rápido ele é um bloqueio imediato da fecundação e ele vai durar apenas alguns minutos, mas o tempo suficiente para poder ativar o bloqueio lento, que é lento, porém definitivo. Tá? E o que vem a ser esse bloqueio rápido? O bloqueio rápido ele corresponde a uma mudança no potencial de membrana do ovócito secundário após a entrada do espermatozoide. Então, foram feitos testes, né, de biofísica, onde o potencial de membrana de um ovócito secundário é em torno de 1070 mV. Após a entrada do espermatozoide, esse potencial ele passa momentaneamente para mais 20 mV, né, e depois ele vai, né, voltando ao valor de base, o valor anterior, mas de uma forma muito lenta. Esse pico, né, de mudança de voltagem é suficiente para poder bloquear a entrada imediata de outros espermatozoides, porque centenas de espermatozoides estão circundando aquele óvulo. Mas quando um entra e ocorre essa mudança de potencial instantânea, que é elétrica, na mesma hora, essa mudança de potencial por alguns minutos bloqueia, né, a entrada de um segundo espermatozoide. Tá ok? Mas esse bloqueio, ele, como eu disse a vocês, ele dura apenas alguns minutos. Mas ele é um retardo importante, por quê? Porque nesse bloqueio mais rápido, mais instantâneo, ocorrerá o segundo bloqueio, que é o bloqueio químico, né? Que é o bloqueio químico ou bloqueio lento, né? Que é o bloqueio que dependerá da modificação covalente das glicoproteínas da zona pelúcida, em especial a ZP2 e ZP3, né, que sofrerão atividades de glicosidases, né, específicas, e fazendo com que essas glicosidases, ao serem modificadas, não mais permitam o acesso a outros espermatozoides. Então, como é que essas glicosidases elas atuam logo após então, a entrada do espermatozoide? Então, tão logo ocorrer o bloqueio rápido, vai ocorrer a despolarização dessa membrana, a membrana do ovócito secundário. Só que essa membrana do ovócito secundário ela possui no seu interior, na face citosólica, vários grânulos, várias vesículas contendo enzimas glicosidases ou glicosilases que modificam a zona pelúcida. Essas enzimas estão prontas para serem liberadas para fora da membrana plasmática para justamente poderem modificar a zona pelúcida. E elas só são liberadas quando ocorre o bloqueio rápido, ou seja, quando ocorre a despolarização e esse bloqueio rápido. Ou seja, quando o espermatozoide entra, ocorre o bloqueio rápido. Esse bloqueio rápido, além de bloquear instantaneamente a membrana do espermatozoide, mesmo que por algum momento apenas, vai bloquear rapidamente, instantaneamente, de entrar um segundo espermatozoide, ela também vai promover, mediante essa despolarização da membrana, a liberação, né, de vesículas contendo enzimas de modificação que estão no citosol para a região da zona pelúcida. E dentre elas as glicosilases. Essas glicosilases, por sua vez, modificarão, do ponto de vista de glicosilação, as proteínas da zona pelúcida, tornando-as inacessíveis para um segundo espermatozoide. Assim, esse bloqueio lento que ocorre após alguns minutos, ele impedirá com que um segundo espermatozoide definitivamente ele consiga entrar, e assim nós temos uma triploidia, por exemplo,
né, ou uma anomalia genética maior, ok? Então esses são os dois mecanismos que garantem que apenas um único espermatozoide ele fecundará um ovócito secundário, tá? Eles trabalham em conjunto, então ocorre um, depois para poder acontecer o outro que é definitivo. Então, o outro evento também importante após a entrada do espermatozoide é a finalização da segunda divisão meiótica. Então, tão logo o pronúcleo, o espermatozoide, ele entra dentro do ovócito secundário, ocorre a segunda divisão meiótica do óvulo secundário. Essa divisão ela tem, por consequência, dois fatores, dois eventos, aliás. A formação do segundo corpúsculo polar e também a formação do pronúcleo feminino. Tá ok? Que, na verdade, são os cromossomos ali, né, conjunto haploide de cromossomos desse oocyto, que estarão disponíveis depois para se unirem ao conjunto haploide de cromossomos do espermatozoide, né, que está ali presente já, pronúcleo masculino. Tá? E justamente isso. Então, uma vez que o espermatozoide ele insere o seu núcleo dentro do citosol desse óvulo secundário, esse envelope nuclear ele se degenera, liberando assim os cromossomos desse espermatozoide. Então já havia ali 23 cromossomos do óvulo secundário, 22 autossômicos e um sexual, que é o X. Agora, né, o espermatozoide ele fornece ali 22 cromossomos autossômicos do pai e mais um cromossomo sexual. Pode ser X, né, aí seria XX uma mulher, ou Y, XY um homem, né, uma célula que daria origem ali ao indivíduo do sexo masculino, tá ok? Toda a estrutura do espermatozoide, tirando a parte do núcleo que é inserido para dentro do ovócito secundário, toda a estrutura do espermatozoide, flagelo, base, membrana plasmática, toda ela é descartada, fica fora do ovócito secundário. Ela será descartada, será degradada. Apenas o pronúcleo masculino entra dentro do ovócito secundário, né, e ali ele libera ali a carga genética, que são os cromossomos, e ali novamente se organiza o núcleo da célula ovo, da primeira célula do novo indivíduo. Então, nesse processo ocorre também a ruptura das membranas pronucleares, né? Membranas pronucleares são as membranas dos gametas, né? Então ocorre a condensação dos cromossomos inicialmente e o rearranjo para a divisão mitótica e a primeira clivagem do zigoto, tá ok? Então tão logo ocorre ali a reunião desses cromossomos, já ocorre a primeira clivagem do zigoto, a condensação desses cromossomos e a primeira clivagem. Então não necessariamente essa célula está expressando proteínas naquele momento. Então os cromossomos já estão ainda condensados para que ocorram as primeiras clivagens, que são divisões que reduzem o volume da célula, tá ok? Também nesse momento ocorre a combinação dos 23 cromossomos de cada pronúcleo, resultando no zigoto com 46 cromossomos, 44 autossômicos e 2 sexuais, cada um vindo de um gameta. Bem, então, uma visão geral da fecundação, pessoal. Então, o processo de fecundação, tendo em vista que o processo de ovulação, né, que ocorre no primeiro dia, o óvulo, sendo ele fecundado aqui na ampola, ele vai demorar em torno de 5 a 6 dias, né? Ele vai sofrer um processo de clivagem, vai gerar uma mórula, da mórula vai gerar, chegando aqui no corpo do útero, vai gerar um blastocisto, ele vai se implantar na fase de blastocisto. Tá? Isso vai ocorrer em torno de uma semana após a fecundação. Tá? A fase de blastocisto ela ocorre uma semana após a fase a fase de blastocisto, melhor dizendo, ela se dará uma semana após a fecundação. E nessa fase de blastocisto é que vai ocorrer a implantação do embrião, tá? Essa implantação também ela tem um outro nome chamado de nidação, tá? E isso aqui é um blastocisto, né? Estágio de blastocisto, ele tem dois grupos, né? Duas estruturas bastante distintas, que são o trofoblasto, tá? E o embrioblasto, tá ok? Através do trofoblasto aqui nessa porção, nessa face do embrioblasto, do botão embrionário, ele vai se aderir à parede do endométrio e vai formar uma estrutura mais adiante chamada de sincício trofoblasto, que é uma estrutura capaz de produzir um hormônio muito importante chamado beta-HCG. Esse hormônio ele vai para a corrente sanguínea da mãe e vai atuar lá nos ovários, impedindo a degeneração do corpo lúteo.
ou seja, o corpo luto não vai mais se degenerar, porque se ele se degenerasse, o endométrio iria cair, e aí esse embrião iria se perder, mas como ele posterga a ação do corpo luto por algumas semanas, devido à progesterona, devido ao beta-HCG, que é produzido pelo cisto trofoblasto, o corpo luto continua produzindo progesterona e dessa forma o endométrio ele é mantido. A mulher não menstrua, né? E aí se ela teve relações, né, e não menstruou, né, esses dois fatores são uma suspeita forte de uma possível gravidez. Aí ela vai fazer um teste de urina, né, aonde irá se averiguar o que? A presença do hormônio beta-HCG, né, alguns dias, 3 ou 4 dias após o atraso menstrual. Então, se ocorreu de fato uma implantação, né, o beta-HCG, como ele está em altas concentrações no sangue, ele estará, né, ali na urina. E alguns obstetras até dizem, né, que depois de um teste de urina, recomendável se fazer um teste de sangue. Por quê? Porque, né, ele está na urina porque ele passou pelo sangue. Então, se você faz um teste de sangue para poder detectar o beta-HCG, então ele é muito mais acurado, digamos assim, esse teste. Ok? E assim se inicia, né, o processo, a fase embrionária do desenvolvimento. Ok? Bem, então finalizando a aula de hoje, então, né, há uma aula rápida, né, porque esse tópico da fecundação é um tópico um pouco mais básico. Nós vamos entrar em tópicos mais avançados a partir da próxima aula, que é o processo de embriogênese em si. Nós vamos falar da gastrulação, né, e da organogênese, né, mas resultados da fecundação. Então, o primeiro resultado, restauração do número de diploides de cromossomos, né, então os gametas 0N formarão, né, um zigoto que agora é 2N, inaugurando assim um novo indivíduo, né, então a estrutura genética do indivíduo já se estabelece na fecundação. A variabilidade genética da espécie humana, né, herança biparental, né, um conjunto de genoma veio da mãe, outro do pai, mistura dos genes, né, produzindo recombinação aleatória do material genético, determinação do sexo, e nesse caso quem determinará o sexo do indivíduo será o espermatozoide, como disse a vocês, porque o espermatozoide, o ovócito, sempre será X, certo? 22 mais X, porém o espermatozoide ele pode ser 22 mais X, se for para uma mulher, e 22 mais Y se for um homem. Então, quem sempre determinará o sexo será o espermatozoide, será a carga genética do espermatozoide, ok? A causa também é a ativação metabólica do ósseo, que inicia a clivagem do zigoto, né, processo importante também que nós veremos na próxima aula, e o zigoto se divide muitas vezes e progressivamente, transformando-se em um ser humano multicelular por meio da divisão celular, migração, crescimento e diferenciação. É todo o processo de organogênese que nós veremos agora no período embrionário. O período fetal é um período mais de crescimento e maturação. Tá ok? O período mais crítico do desenvolvimento, de fato, é o período embrionário, que são as 8 primeiras semanas, né, calculando o período de gestação, conta-se, né, a partir do primeiro dia da última menstruação, do último ciclo menstrual da gestante. Tá ok? Bem, pessoal, então com isso a gente vai encerrar essa aula rápida, né, sobre fecundação, e continuaremos na próxima aula iniciando, né, de fato, as nossas discussões sobre o período embrionário do desenvolvimento. Tá ok? Então, dúvidas nos comentários, né? Forte abraço, bons estudos e fiquem todos com Deus.